aí, rapaziada ligada no canal Jogo Falado. Principalmente a você, torcedor santista, né? Esse vídeo é pra você. Mais um vídeo no ar. E hoje vou falar sobre o jejum, né, do Santos contra o Palmeiras. O Santos que empatou no sábado contra o Palmeiras em 0-0, né, na Vila Belmiro. E a gente vai falar sobre essa partida. Não vou falar tanto sobre essa partida, aliás, porque eu já falei, né, no pós-jogo, tá aqui no canal. Mas sobre a sequência. O Santos que já está há 12 jogos sem vencer o Palmeiras, né? Antes de tudo, já sabe, ó, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, é muito importante pra gente. Se você quiser ativar o sininho, também eu não costumo pedir isso, né? Mas se você quiser ativar o sininho pra você saber sempre que tiver um vídeo, uma live, que a gente faz bastante aqui no canal, fica aí a dica, mas se inscreve que é muito importante pra gente atingir a meta aí de 1000 inscritos no canal. Estamos com 755. Bora lá pro vídeo. Então, como eu falei, são 12 jogos do Santos sem vencer o Palmeiras, né? Já contando com o 0-0 na última semana, né? No último sábado. E desses 12 jogos vinham, se eu não estou enganado, vinham 8 derrotas consecutivas, né? Antes desse empate. Então, até um pouco por isso também eu abri o vídeo de sábado, né? Do pós-jogo falando dos males do menor, né? Porque a expectativa era totalmente diferente. Mas o Santos foi lá, se provou bem, né? Fez uma boa partida, poderia ter vencido, enfim. Mas, é... vamos lá, vamos relembrar um pouquinho esses jogos e ver por que também não é só a qualidade. Claro, nesses 3 anos aí, 4 anos sem vencer, são 4, vai fazer 4 anos. O Palmeiras sempre teve mais elenco, sempre teve mais qualidade. Talvez nos primeiros fosse igual ali, né? Mas a qualidade do Palmeiras sempre foi um pouquinho melhor, depois principalmente. Mas a gente vai falar, relembrar esse jogo a jogo. Vou pegar aqui, eu anotei tudo com uma grande ajuda da Sofis, né? O site da Sofis tem lá. Aliás, não foi da Sofis, perdão, foi do Acervo Santista. A Sofis também é ótima, mas o Acervo Santista que tem lá todos os jogos dos campeonatos e tal, mas foi olhar também súmulas, enfim. Primeiro, depois, acho que é bom citar também a última vitória, né? A última vitória foi em 2019, aquele Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, 2-0 pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Santos era treinado pelo Sampaoli, o Palmeiras pelo Mano Menezes. E o Santos venceu gols de Gustavo Henrique e Marinho, né? Foi uma partida que o Santos dominou bastante, poderia ter feito mais gols até, diminuiu o ritmo, enfim, mas venceu. A torcida cantou olé e tudo, tava lá nesse jogo trabalhando também, né? Aí o primeiro jogo depois desse, que aí começa a sequência sem vitórias, né? Que é um empate em 0-0, Santos e Palmeiras no Paulista de 2020, um pouco antes da pandemia, né? Em fevereiro de 2020. No Pacaembu até esse jogo. E foi na oitava da rodada, o jogo foi bem fraco, né? Teve algumas chances. Os dois times tiveram algumas chances. O Palmeiras chega a fazer um gol, mas que já tava. A jogada tava parada, né? Na hora que sai o chute, o João Paulo. Não foi o João Paulo, achei o Vladimir ainda no gol. Ou o Everson. Era o Everson, isso. O Everson espalma, o Rony faz o gol, mas ele tá impedido. Mas o Santos, no geral, foi melhor. Teve as melhores chances naquela partida. Mas, um 0-0, o Santos comandado pelo Gesualdo. E o Palmeiras pelo Luxemburgo, né? Pelo Vanderlei Luxemburgo. A segunda partida é um Palmeiras e Santos 2-1 no Brasileirão de 2020. Eu tô olhando aqui meu caderno, né? Na quinta rodada do Brasileirão de 2020, o ano da pandemia, né? Então foi com portões fechados, foi no Morumbi esse jogo. E o Palmeiras vence por 2-1 com um pênalti que o Alisson comete abrindo o braço, né? Numa cobrança de falta, né? Ele faz assim. E além disso, tem um golaço do Patrick de Paula. O Patrick de Paula estava numa fase ótima no Palmeiras, tinha acabado de subir com o Luxemburgo, estava jogando muito bem, faz um golaço. O Santos fez um gol com o Jobson, se eu não estou enganado. O Santos comandado pelo Cuca e o Palmeiras pelo Luxemburgo. Então aí a vitória do Palmeiras. Depois no segundo turno na Vila Belmiro, teve um 2-2 também pelo Brasileirão, 24ª rodada. Foi o pênalti do Veríssimo, que ele também abre a mão, só que ele abre bem pior do que o Alisson, tá? Ele abre numa bola assim de cabeça e toca. Enfim, mas foi um jogo bem igual, esse bem disputado. O 2-1 o Palmeiras foi melhor, tá? Faltou falar. O Palmeiras foi melhor mesmo e mereceu a vitória naquele. Mas esse 2-2 o jogo foi bem parelho.
Esse eu acho que o Santos era treinado pelo Cuca ainda também, pelo Cuca. E o Palmeiras pelo Abel Ferreira. É, os gols do Santos foram do Marinho e do Pituca. Depois tem 1-0 da final da Libertadores, eu vou me recusar a falar desse, né? O Palmeiras venceu por 1-0. Eu não preciso falar desse jogo, esse jogo não dá. Depois, em 2021, a Libertadores também, né? Foi em 2021 atrasado, mas enfim. É, Palmeiras e Santos pelo Paulistão de 2021, no Allianz pela 11ª rodada. Foi um 3-2 que o Santos estava sendo comandado pelo Marcelo Fernandes, que o Holan tinha acabado de cair. O Diniz já tinha sido anunciado, mas ele só ia assumir contra o Boca pela Libertadores. Então ele ainda não tinha assumido. Aí foi um 3-2. Foi um jogo que bastante chances para os dois lados, né? O Santos chutou, o Marcelo até cita isso depois do jogo, né? Que eu peguei um time que não chutava no gol, que o time do Holanda passou os últimos 3 jogos sem chutar no gol, né? E o Santos chutou 22 vezes naquela partida, Palmeiras só 9. Mas enfim, foi um 3-2. Foram 2 gols de cabeça do Palmeiras, inclusive, que a zaga do Santos fica bobeando, e um de um cruzamento também mais rasteiro. Os 2 gols foram do Caio Jorge. O Caio Jorge jogou muito bem aquela partida e fez 2 gols. Depois disso teve um outro 3-2, só que pelo Brasileirão, 12ª rodada do Brasileirão, no Allianz também. Foi um jogo que o João Paulo falha no gol de cabeça do Gustavo Gomes, sai muito mal. O Palmeiras abre 3-1 e no fim até o Marinho faz um gol de pênalti. O Marinho fez um gol de pênalti, o Santos fez outro. 2 gols de pênalti no fim do jogo assim. É, No fim do jogo, não. O do Sanches foi antes, né? Mas o do Marinho foi no fim. O Palmeiras mereceu vencer também, foi melhor. Aí teve um 2-0 na Vila. Em 2021, 30ª rodada, o Santos já comandado pelo Carille. Foi talvez a maior diferença técnica desses. Foi 2-0 que o Palmeiras faz 4 gols, 2 anulados corretamente, né? Mas o Santos não conseguiu jogar. A superioridade foi muito grande mesmo. Foi o maior. A maior diferença foi empatada com o 3-1 desse ano. Foram 2 gols. Mas tecnicamente falando, né, o desempenho o do Palmeiras foi assim, o mais longe do Santos possível nessa partida. Depois, pelo Paulista de 2022, foi 1-0 na 11ª rodada lá no Allianz Parque. Foi um jogo bem também disputado, teve poucas chances claras de gol, mas o Velasquez tava igual um maluco aquele dia, né? E acerta 2 pesadas na cara dos jogadores do Palmeiras. E na segunda ele é expulso e o Rafael Veiga faz o gol de pênalti. Mas o Santos teve boa chance naquele jogo. O Goulart mandou uma cabeçada na trave, inclusive, perigosa, enfim. Mas o Palmeiras talvez ele tenha tido as melhores chances. Aí teve no Brasileirão de 22, 1-0. Na Vila, que o Santos teve um gol mal anulado, na minha opinião. Uma falta que não foi do Léo Batistão. É, E o Veiga até perdeu um pênalti também nessa partida. E o Gustavo Gomes fez o gol de cabeça. Foi um jogo que o Santos, na minha opinião, foi melhor. Então, aí eu vou chegar lá depois, mas só para explicar como teve partidas que o Santos igualou, muitas aqui o Santos igualou, e outras que o Santos foi melhor, igual essa. Mas, enfim. Depois teve 1-0, Palmeiras e Santos 1-0 pela 27ª rodada, no passado que o Orlando Ribeiro era o treinador, né? E ele coloca o Soteldo pelo meio, surpreendendo todo mundo. Uma partida muito boa dele. Quem mais jogou bem aquele jogo? Eu tô tentando lembrar assim. Não sei. O Lucas Barbosa entrou no segundo tempo. Eu lembro que ele deu um outro cruzamento bom, enfim. Mas o Palmeiras faz 1-0 no fim. O Danilo foi expulso corretamente, né? Por um pisão no calcanhar do, do Soteldo. Aí o Palmeiras, mesmo com a menos, faz um gol. O gol do Merentiel, né, em cima do Matos. Ele dá um giro e faz o gol. Então, esse jogo aí o Santos também poderia ter vencido. Inclusive jogou bem. Depois disso, teve o 3-1, né, do Paulista desse ano já. Na sexta rodada no Morumbi. Foi um amasso do Palmeiras. Um amasso do Palmeiras mesmo. 3-1 que o Santos não teve nenhuma chance. O Santos, inclusive, faz um gol só na última partida, no último lance, né? Com o Bauerman. Então, enfim, aí foi mais uma partida de um domínio completo do Palmeiras. E o 0-0 de agora.
o 0-0 que foi muito disputado, né? Que o Santos poderia ter poderia ter conseguido a vitória. O Palmeiras chutou uma bola no gol no jogo e foi muito fraca. Mas conseguiu limitar bem, o Santos se defendeu muito bem. Como eu falei durante a partida, quem foi que deu uma finalização perigosa? O Lucas Pires, que o Everton fez a partida. No pós-jogo eu falei sobre isso. O Lucas Pires é uma baita finalização que o Everton defende, outra do David. Então o Santos poderia ter vencido, né? Então, enfim, passamos por todos os jogos. E aí, o que que tá, o que eu quis dizer? Muitos desses jogos, o Santos fez boas partidas, o Santos conseguiu ter algum domínio, algum volume maior, mas falta um pouquinho. Às vezes é a técnica, às vezes é a questão de martelar até o fim, igual 1-0 no passado, por exemplo. Às vezes também é aquela questão de. Aquela frase que a sorte acompanha os competentes, o goleiro bom tem que ter sorte, sabe? Essas coisas. É um pouquinho disso também. Claro, o Palmeiras tem uma estrutura toda muito competente. Não é só a comissão técnica, o seu elenco, a diretoria também, mas. Então, acaba acompanhando isso, sabe? Um time muito bom, muito bem montado e que muitas vezes consegue encaixar seu jogo mesmo nas situações mais adversas, né? Então, algumas partidas o Santos poderia ter vencido, poderia, mas esse jejum ainda dura, né? São 12 jogos, 4 anos aí já sem vencer. Agora enfrenta de novo o Palmeiras só mais uma vez esse ano, se não se cruzarem em nenhuma Copa, né? Na Copa do Brasil, no caso. É, Então, tem a questão de poder ainda bater no Allianz. É um jogo muito difícil, né? Mas, enfim, tudo pode acontecer, claro, é futebol. Mas, então, acho que se você criando essa casca, criando essa mentalidade, talvez o Santos consiga logo quebrar esse jejum, sem depender tanto da qualidade técnica, né? Porque o Palmeiras é um time hoje superior tecnicamente para mim, eu repito, é o melhor time do Brasil. Talvez não peça por peça, tecnicamente, né? Mas no geral, o melhor time do Brasil e tecnicamente é melhor do que o Santos. Agora, o que me leva também a fazer mais um elogio à partida de sábado, que o Santos conseguiu. Eu vi muita gente falando em normalizar a mediocridade, mas até outros vídeos que eu assisto, o próprio Alex Frutuoso no canal dele, o canal 10, que é muito bom por sinal, fala isso, que não é isso aqui. A postura foi muito boa, os jogadores tiveram muita dignidade. Correr, eles estão correndo sempre, eu já falei. Então, não, eu não tenho visto falta de vontade no Santos. Talvez em uma outra partida esse ano, mas no geral não. Então, enfim, foi uma atuação boa, uma atuação dura, uma atuação que o Santos conseguiu não dominar, mas comprometer muito bem o jogo do Palmeiras e poderia ter vencido. Então a gente espera que mantenha essa pegada não só contra o Palmeiras, contra todos os outros times e consiga melhores resultados. E quem sabe no segundo turno aí conseguir quebrar esse jejum incômodo de 12 jogos sem vencer o rival. Fechou? É isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, que é muito importante, ajuda demais a gente. Se puder compartilhar, melhor ainda. E é isso. Valeu!